Salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos tratar de dois capítulos aqui, porque agora aqui Thomas Peggs resumiu bem, né? Então vamos tratar hoje aqui do capítulo 5, que é da criação, e o capítulo 6, do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, a fim que de vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se entende por Deus, Criador de todas as coisas, que todas foram tiradas do nada por virtude de sua onipotência. Antes de Deus ter criado o mundo, existiu alguma coisa exceto Ele mesmo? Não, Senhor, porque só Ele existe necessariamente, e tudo o mais em virtude do seu poder. Quando criou Deus o mundo? Quando aprouve ao seu divino querer. Podia, por consequência, deixar de criá-lo? Sim, Senhor. Por que o criou? Para manifestar a sua glória. Que devemos entender quando dizeis que Deus criou o mundo para manifestar a sua glória? Que se propôs dar-nos a conhecer a sua bondade, comunicando aos seres parte do bem infinito que possui. Logo, Deus criou o mundo por necessidade, nem por ambição? Não criou o mundo por necessidade nem por ambição? Muito ao contrário. Criou por sua benevolência para comunicar às criaturas parte da sua bondade infinita. Agora vamos para o sexto, bem curtinho mesmo, né? Então, que nome tem o conjunto de todos os seres criados? Universo ou mundo. Logo, o mundo é obra de Deus? Sim, Senhor. Que seres completam o universo? Três categorias de seres distintos: os espíritos puros, os corpos e os compostos de matéria e espírito. Deus criou-os a todos? Sim, Senhor. Criou-os imediatamente sem auxílio e intervenção de pessoa alguma? Sim, Senhor, porque só Ele pode criar. Como criou Deus o mundo, o universo, né, que Deus criou? Pelo império da sua palavra e influxo do seu amor. Pois vamos aos comentários. Primeiramente, quando a gente fala que Deus ele é o criador de tudo, ou seja, Omnicreator, é um dos nossos 43 dogmas da nossa fé. Interessante, inclusive, todos conhecerem, mas tudo bem, é algo aqui bem intuitivo, né? A gente saber os dogmas assim de uma certa forma. O dogma do Omnicreator, assim, às vezes muitas pessoas acabam assim se confundindo, assim, indo só pela descrição do Gênesis, mas um fato é, Gênesis é muito alegórico. Não estou dizendo que seja errado você ir lá no fixismo. Muita gente confunde, inclusive, os termos. Criacionismo não é a mesma coisa que fixismo. Criacionismo é o quê? Deus criou todas as coisas. Quem é contra o criacionismo é herege, no mínimo, né? Mas quem é contra o fixismo não necessariamente é. E quem é fixista também não tem problema. Pelo menos pode até estar errado, mas não está contra a fé, entendeu? Agora, o lance é o seguinte: Deus criou todas as coisas, agora o como não é dogma. Então, Big Bang, evolução, não são contrários à fé. Isso é o que a gente chama, inclusive, de evoteísmo. Você concilia a evolução e o fato de Deus existir, certo? Deus ter criado todas as coisas, ter aquele lá que é o ser absoluto, que gerou a tudo, né? Agora, como o evoteísmo se desenvolveu, ainda por cima tem outras vertentes, algumas, claro, vão se desenvolver de uma maneira errônea, alguns de uma maneira mais correta. Eu tenho minha posição sobre isso? Tenho. Vou guardar pra mim? Vou. Então Deus criou tudo. É o dogma, mas não tem o dogma do como, certo? Inclusive, quando se refere a Deus ter criado o mundo, por exemplo, no próprio Gênesis, isso sem dúvida você não pode negar. Deus não criou só o mundo, não criou só o planeta Terra. Tem gente que eu já conheci na vida que se dizia católico, claro, conhecia que não era praticante, mas não conseguia, assim, conceber na mente que Deus criou até o Sol, por exemplo. Se limitava muito à visão de mundo sendo o planeta Terra apenas. Então, verdadeiramente, mundo quer dizer um universo, tudo aquilo que existe. E a gente pode caracterizar aqui os espíritos puros como assim, os anjos, os corpos, sendo os animais e seres não humanos, né? Assim, por exemplo, uma bactéria, né? E os compostos de matéria e espírito, você pode caracterizar aqui como humano. Agora, é claro, você pode distinguir um, um animal, ele não vai ter o espírito do sentido, tipo, ele é animado, ele tem
Ânima tem, né? Ele tem a alma, só que uma alma sensitiva, ou seja, uma alma que só serve para os sentidos. Ou seja, a partir do momento que o corpo dele deixa de ser animado, ou seja, ele morre, a alma dele também deixa de existir, certo? É o destino de animal. Deixa de dizer, animal não vai para o céu. Agora, é claro, a gente tem a alma também intelectiva, que é a nossa humana. E a gente também tem a alma angelical, espiritual, você pode chamar assim. E é assim, a alma humana, né, que é intelectiva, e a alma angélica são almas imortais. Então, não importa que você vai passar pela morte, a vida não acabou. Ou então você vai para morte eterna, mas aí eu só querendo dizer que não, a morte não é o fim de qualquer forma. Mas é isso, hoje o episódio é meio curto, mas bem interessante. Qualquer dúvidas, manda nos comentários. Se eu não responder, provavelmente alguém vai responder. Então é isso. Vale.